Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César e vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um dos mais importantes matemáticos da história, um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego. Ele nasceu no ano de 570 a.C. Pitágoras foi orientado na cidade grega de Mileto pelo famoso filósofo que nós já estudamos, Tales de Mileto. Suas ideias revolucionárias o levaram a ser perseguido. Mudou-se para Crótona, que ficava no sul da Itália, que era conhecido na época como a Magna Grécia. Lá ele fundou a escola pitagórica. Bom, lá ele novamente foi perseguido e deixou Crótona partindo para o Egito e, observando as famosas pirâmides do Egito, ele criou o famoso Teorema de Pitágoras. Vamos lá. O que diz o Teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C. Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quer dizer que se eu somar essas duas áreas aqui, eu vou obter essa área aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Simplificando a notação, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Tranquilo? E uma demonstração desse teorema, nós vamos apresentar aqui duas. Uma delas sai das relações métricas que nós estudamos na aula anterior. Bom, nas relações métricas nós temos que o quadrado de um cateto é o produto da hipotenusa por sua projeção, ou seja, b ao quadrado é igual a a vezes m, c ao quadrado é a vezes n. Se eu somo essas duas medidas, b ao quadrado mais c ao quadrado, eu vou ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a m mais a n. Legal? Colocando A em evidência aqui no segundo membro, eu tenho que b ao quadrado mais c ao quadrado é A que multiplica m mais n. Mas m mais n é igual a A. A soma das projeções é igual à medida da hipotenusa. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes A, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Legal? Tranquilo? Beleza? Uma outra demonstração é atribuída a Garfield. Garfield o gato? Não. Garfield o presidente americano, um presidente dos Estados Unidos que também era matemático. E ele usou como base para sua demonstração esse trapézio, que nós desenhamos aqui de forma colorida. Ele é composto por dois triângulos retângulos, ABC, que eu desenhei em azul, e esse triângulo retângulo isósceles que eu desenhei em laranja. Legal? Bom, como que eu posso calcular a área do trapézio? Poderia calcular a soma das áreas dos três triângulos, ou direto base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Garfield fez exatamente isso. Ele calculou como a soma das áreas dos três triângulos, ou seja, a área do trapézio é C vezes B sobre 2, mais B vezes C sobre 2, mais A vezes A sobre 2, ou seja, A ao quadrado mais 2BC, tudo isso sobre 2. E depois, Garfield pegou e somou, fez o cálculo da área de uma vez só. Bom, a área do trapézio todo, base maior, que é C, mais base menor, que é B, vezes a altura, que é B mais C, dividido por 2. Lembrando que as bases do trapézio são as medidas paralelas. Legal? Então tá. B mais C vezes C mais B sobre 2. Fazendo a distributiva B vezes C, B vezes B, C vezes C e C vezes B. Eu tenho B vezes C mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais C vezes B,
Tudo isso sobre 2. Legal? Juntando, eu tenho b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes c. b vezes c sobre 2. Observe, essas duas frações são maneiras diferentes de escrever o mesmo número. Que número? A área do trapézio. Então, observe que a ao quadrado mais 2bc vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2bc sobre 2. Legal? Tranquilo? Então, cancelando aqui os denominadores e cancelando 2bc, eu tenho que a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, no triângulo azul, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Tranquilo? Essa é a demonstração de Garfield. O gato? Não. Garfield, o presidente. Legal? Então vamos dar sequência à nossa aula resolvendo um exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras. Uma empresa foi encarregada de construir uma piscina em um terreno. Como o terreno tinha formato irregular, só foi possível construir uma piscina em forma de triângulo retângulo, com as seguintes características. Os ângulos agudos A e B são dados de forma que a medida do ângulo A é 2 vezes a medida do ângulo B. Um cateto A é 2 raiz de 3 metros. O cateto B é 2 metros. E o exercício pede que você determine a medida do ângulo A, a medida do ângulo B e a medida da hipotenusa C. Observe que eles mudaram a relação das letras. Está aqui a figurinha. Ângulo A opõe-se ao ângulo A um cateto, porque o ângulo A aqui é um ângulo agudo. Ângulo B, um ângulo agudo. O oposto dele, o lado Bzinho. E C é a medida da hipotenusa. Legal? Primeiro vamos falar do ângulo. Bom, vou chamar de x a medida do ângulo A. E vou chamar de y a medida do ângulo B. Como a medida do ângulo A é 2 vezes a medida do ângulo B, eu tenho que x é igual a 2 vezes y. Legal? Agora observe que o ângulo A mais o ângulo B vai dar 90 graus. Por quê? No triângulo retângulo, um ângulo é 90 e a soma dos dois agudos vai ser 90. Porque a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, A mais B vai ser 90 graus. Legal? Então, quer dizer que x mais y é 90 graus. Ou seja, como x vale 2y, 2y mais y é 90 graus. Tranquilo até aí? 3y é 90, vou dividir o y por 3, 90 por 3, e vou ter que y é igual a 30 graus. Legal? E para achar o x? X é 2y, então é simples. X é 2 vezes 30 graus. 2 vezes 30 é 60 graus. Então eu tenho que a medida do ângulo A é 60 graus e a medida do ângulo B é 30 graus. Legal? Tranquilo? Beleza? Bom, aqui nós estabelecemos só uma relação entre ângulos. E o que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Observe que a hipotenusa é c. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Tranquilo? Então, c ao quadrado é a ao quadrado. O a vale 2 raiz de 3. B ao quadrado. O b é 2 metros. Legal? E daí, 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. 2 ao quadrado é 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 4 vezes 3, 12. E 2 ao quadrado é 4. 12 mais 4 é 16. Então, quer dizer que o c é igual a raiz quadrada de 16. Quer dizer, então, que a medida do cateto da hipotenusa C é 4 metros. Legal? Tranquilo? Então, não se atenha às letras. Tome cuidado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui houve uma
troca na posição das letras. A gente tem que seguir a troca que foi dada. Sempre o quadrado da hipotenusa é que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Legal? Existe uma infinidade de demonstrações para o teorema de Pitágoras, que é um dos principais teoremas da matemática. Uma simples pesquisa que você fizer no Google, você vai encontrar essa infinidade de teoremas, de demonstrações do teorema. Legal? Um bom estudo para vocês. Resolva as atividades propostas lá no AVA. Um abraço. Tem no AVA e tem no livro. Vamos estudar. Bom estudo a todos. Um abraço, pessoal.